as revelações extraordinárias que abalarão o destino da Europa. O legado místico de uma visionária polonesa quando os céus se abrem, uma história que mudará sua perspectiva do futuro. Imaginem por um momento, e se alguém tivesse acesso direto aos planos divinos para o nosso mundo? E se essa pessoa fosse uma mulher simples, desconhecida do grande público, mas escolhida pelos céus para transmitir mensagens que definiriam o destino de nações inteiras? Esta é exatamente a história extraordinária que vocês estão prestes a conhecer. Uma narrativa que transcende as fronteiras do comum e nos transporta para dimensões onde o sobrenatural se entrelaça com a realidade mais crua da nossa existência. No coração pulsante da Polônia, durante mais de 4 décadas, desenrolou-se um fenômeno que poucos ousariam acreditar. Enquanto o mundo se debatia em crises políticas, guerras devastadoras e transformações sociais profundas, uma mulher extraordinária recebia comunicações diretas do Reino Celestial. Seu nome, Anna Henryka Godziemba-Dąbska, uma figura que permaneceu nas sombras, mas cujas palavras hoje ecoam com uma precisão assombrosa. A jornada de uma alma predestinada. Vocês já pararam para pensar como certas pessoas parecem nascer com um propósito que transcende nossa compreensão? Anna veio ao mundo em 1923, numa Varsóvia que fervilhava de tensões e incertezas. O destino, porém, havia reservado para ela experiências que temperam o espírito humano de maneiras inimagináveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando jovens da sua idade se preocupavam com namoros e estudos, Anna empunhava armas na resistência contra a ocupação nazista. Que coragem impressionante! Mais tarde, os horrores dos campos de concentração soviéticos moldaram ainda mais seu caráter, preparando-a para suportar revelações que quebrariam mentes menos preparadas. Após essas provações extremas, Anna escolheu canalizar sua sensibilidade através da arte e do jornalismo. Nada em sua trajetória profissional sugeria que ela se tornaria um dos canais proféticos mais significativos da história moderna. Mas será que algum de nós consegue prever os caminhos misteriosos pelos quais o divino opera? O despertar de um dom extraordinário. O ano de 1965 marcou uma virada radical na existência de Anna. A partida de sua mãe abriu portais dimensionais que transformariam completamente sua percepção da realidade. De repente, vozes do além começaram a sussurrar em seus ouvidos, estabelecendo conversações que durariam décadas. Imaginem a situação. Uma mulher comum descobrindo que possui a capacidade de dialogar com espíritos desencarnados. E, posteriormente, com as figuras mais sagradas do cristianismo. Que responsabilidade esmagadora, que privilégio aterrorizante. Durante 42 anos consecutivos, Anna registrou meticulosamente centenas de diálogos sobrenaturais. Cada palavra era cuidadosamente anotada, cada mensagem preservada com devoção absoluta. Sua humildade impressiona. Jamais buscou holofotes ou reconhecimento pessoal. Pelo contrário, assinava seus escritos apenas como Anna, evitando qualquer forma de autopromocal. Profecias que aceleram o coração. As revelações recebidas por Anna não eram consolações genéricas ou palavras vagas de esperança. Tratavam-se de advertências específicas, detalhadas e urgentes sobre o futuro da Polônia e do mundo inteiro. Jesus Cristo, segundo seus relatos, havia-lhe confiado uma missão profética crucial: preparar a nação polonesa para tempos tribulacionais, onde ela desempenharia um papel fundamental no plano divino de salvação. Quando Anna partiu em 2007, deixou um legado profético que hoje nos deixa boquiabertos pela sua precisão. Observando os acontecimentos atuais com os olhos treinados nas suas visões, percebemos padrões que nos fazem tremer. Suas palavras sobre a missão especial da Polônia nunca foram tão relevantes quanto agora.
As comunicações celestiais, palavras que atravessam o tempo. Queridos irmãos poloneses, assim começavam muitas das mensagens que Ana recebia. Por mais de 4 décadas, Jesus Cristo lhe confiava informações de importância máxima para a pátria amada. Através de conversas íntimas com o Salvador, com Maria Santíssima, Rainha da Polônia, e com almas santas já glorificadas, Ana obtinha revelações sobre o destino nacional e os tempos que se aproximavam. As visões que lhe eram mostradas pareciam distantes no tempo, mas Jesus alertava que chegariam mais rapidamente do que se imaginava. Quando esses momentos chegassem, seriam reconhecidos através de sinais inconfundíveis que ele havia revelado. Uma das mensagens mais impactantes que Jesus transmitiu a Ana permanece gravada na memória de quem a lê. O povo polonês verdadeiramente retornará a mim somente quando enfrentar a ameaça de aniquilação total. Será exatamente esse terror supremo que os unificará para defender aquilo que é mais sagrado: sua fé, os valores cristãos e a própria existência da Polônia como nação católica. O colapso espiritual da Europa. Visões aterrorizantes. Jesus mostrou a Ana panoramas assustadores do declínio espiritual europeu. Nações ricas e poderosas que dariam as costas para Deus, colhendo frutos amargos de sua arrogância. Vocês presenciarão como a riqueza e o poder tornarão as nações espiritualmente frágeis, disse Cristo a ela. E como líderes que há muito atacam deliberadamente meus direitos e minha igreja, conduzirão seus próprios povos à perdição. O Salvador esclareceu que essa profecia se cumpriria quando a Europa rejeitasse completamente os valores cristãos, quando as famílias começassem a se desintegrar e a negação de Deus se espalhasse pelo continente como uma enfermidade espiritual da alma. Mas Jesus advertiu sobre algo ainda mais aterrorizante que estava por vir. Quando observarem que países ao redor de vocês, muito mais ricos e poderosos, sendo destruídos e mergulhando no caos, quando partidas súbitas arrebatarem milhões de pessoas num instante, porque começarão a usar uns contra os outros armas de destruição em massa, disse Jesus com profunda tristeza. Então o medo da morte será mais forte que qualquer outro sentimento. Não apenas na Polônia, mas no mundo inteiro. Catástrofes naturais. Os sinais do purificação. O Salvador revelou a Ana que catástrofes naturais acompanhariam essa purificação da humanidade. Cataclismos engolfariam toda a terra. Seriam erupções vulcânicas, terremotos devastadores e tsunamis que afetariam especialmente o hemisfério norte. Milhões de pessoas partirão. Muitos países deixarão de existir. Haverá colapso econômico. Foram suas palavras proféticas. Jesus alertou Ana que esses eventos seriam sinais claros de que chegara o tempo da grande purificação. Através de catástrofes naturais, instabilidade climática e vulcões despertando de sono milenar, a humanidade reconheceria que chegara o momento da escolha. Conversão ou perdição. O destino particular da Alemanha. Sobre a Alemanha, opressor histórico da Polônia, o Senhor foi extraordinariamente específico com Ana. Os alemães do leste, especialmente os prussianos, carregam em si educação soviética e um passado sombrio do qual nunca se arrependeram verdadeiramente. Por isso, serão suscetíveis a qualquer provocação do inimigo. Fogo, ar e água se voltarão contra eles. A Alemanha utilizou todas as forças da natureza para semear destruição. Então essas forças agora se voltarão contra ela, trazendo consequências severas. O Vale do Reno se transformará em vale de desolação, e grandes cidades se converterão em ruínas que serão lavadas pelas ondas marítimas. Cristo assegurou com autoridade divina: mas não temam, jamais a bota de soldado alemão pisará novamente em sua terra, que é reino de Maria, onde ela já exerce seu domínio. A missão especial da Polônia, uma promessa divina para a amada Polônia. Jesus
reservou uma missão especialíssima. O Senhor mostrou a Ana que quando águas provocadas por cataclismos se espalharem com força inesperada, inundando países inteiros, o litoral polonês sofrerá apenas limitadamente. Após poucos dias de combates, as ações militares se afastarão das fronteiras polonesas, prometeu Cristo. A defesa de sua pátria será abençoada pela proteção divina. Minha mãe se tornará, nesse período, verdadeira rainha da nação polonesa. Países que em mim acreditarem e me reconhecerem como seu Senhor se voltarão para mim e concentrarão sua confiança e fidelidade ao redor de minha cruz. Jesus assegurou com palavras repletas de consolação. A Polônia, desta vez, será poupada e será o único país no mundo que sairá do conflito mundial como nação mais forte, poderosa e esplêndida. Dela dependerá o futuro da Europa. Nela começará o renascimento do mundo. A preservação milagrosa. Enquanto armas de energia nuclear destruirão a maioria dos países, nenhuma cidade polonesa será aniquilada por essas terríveis ferramentas de morte. Acredito na fidelidade de vocês às minhas palavras. Fidelidade que está profundamente escondida em seus corações e se revelará quando os poloneses abandonarem sentimentos e desejos deste mundo. O papel eterno de João Paulo II. A função do amado Papa João Paulo II nessa missão foi revelada com clareza divina. Meu filho João Paulo II confia e compreende. Ele os preparará. Agora semeia a semente. Poucos são necessários, mas devem estar vigilantes, vivendo em amizade próxima comigo e em dedicação total. Isso significa que, mesmo após sua partida, o espírito e ensinamentos do Santo Papa continuam preparando a Polônia para sua missão nos tempos finais. A transformação global, um novo amanhecer, a mudança espiritual vindoura não abrangerá exclusivamente a Polônia, mas o mundo inteiro. Haverá transformação espiritual, profetizou o Senhor. Países que em mim acreditarem se voltarão para mim, enquanto outros que quase completamente me rejeitarem permanecerão sozinhos em sua agonia. A Polônia, purificada pelo sofrimento, mas fortalecida pela fé, emergirá como líder espiritual da humanidade renovada. Advertências sobre perigos internos. Mas o Senhor também alertou sobre ameaças internas que aguardam a nação. Secularização, materialismo, influência de ideologias estrangeiras, contrárias à tradição católica polonesa, são armadilhas que Satanás coloca no caminho para desviar o país de sua missão divina. A Europa se dividirá. Valores cristãos serão atacados organizadamente. Conflitos explodirão nas fronteiras do mundo cristão, e sinais no céu e na terra anunciarão tempos ainda mais difíceis que se aproximam. A fortaleza da fé. Preparação para o destino. Mas não tenham medo. A Polônia, nossa pátria amada, embora passe pelo fogo da purificação, dele sairá purificada e fortalecida. Nossa fidelidade milenar na fé católica, nossa veneração especial à Santíssima Virgem Maria, nosso amor à cruz de Cristo, tudo isso nos preparou para este momento histórico. Quando nações ricas e poderosas caírem por causa de sua soberba e rejeição a Deus, a Polônia permanecerá a fortaleza da fé, refúgio para os fiéis, semente de um mundo novo e regenerado. O que para muitos será o fim, para a Polônia será apenas o início de sua missão gloriosa no plano divino. Sinais dos tempos, a realidade atual. Essas são as palavras proféticas de Ana, mulher simples que Deus escolheu para transmitir uma das revelações mais importantes sobre o destino da Polônia e Europa. O que torna essas profecias ainda mais comoventes é seu ajuste extraordinário aos eventos que testemunhamos hoje. Quando Ana profetizava sobre o colapso espiritual da Europa, poucos imaginavam que décadas depois veríamos a União Europeia atacando valores cristãos, promovendo ideologias que destroem a família tradicional e negando suas raízes católicas.
Hoje, governantes penalizam a profissão da fé cristã e transformam igrejas em museus, cumprindo a profecia sobre aqueles que deliberadamente atacam os direitos de Cristo. As crescentes tensões nucleares entre potências mundiais soam sinistras, mentes semelhantes às palavras de Jesus, transmitidas através de Ana sobre armas de destruição que levarão milhões de pessoas em segundos. A instabilidade geopolítica atual confirma que entramos nos tempos anunciados, catástrofes naturais, confirmação assustadora. Ainda mais impressionantes são as profecias sobre catástrofes naturais, terremotos cada vez mais frequentes, erupções vulcânicas e tsunamis no hemisfério norte correspondem exatamente à revelação. Cataclismos engolfarão toda a Terra. Cada grande catástrofe natural parece confirmar que o tempo da grande purificação já chegou, incluindo a crescente instabilidade na Alemanha, onde fogo, ar e água se voltarão contra eles. A promessa extraordinária para a Polônia. Mas o que mais comove nas revelações de Anna Dąbrowska é a promessa extraordinária sobre o destino da Polônia. Quando outras nações experimentarem destruição e queda, a pátria deve emergir como líder espiritual do mundo renovado. A Polônia será o único país no mundo que sairá do conflito mundial como nação mais forte, poderosa e esplêndida. Dela dependerá o futuro da Europa. Nela começará o renascimento do mundo. Isso não é meramente profecia carregada de patriotismo, mas responsabilidade sagrada. A Polônia foi preparada através de séculos de sofrimento, perseguições e fidelidade na fé católica para cumprir essa missão divina. O legado de João Paulo II. Sementes para o futuro. A função profética do Papa João Paulo II nessa missão também se torna clara. Mesmo após sua morte, seus ensinamentos continuam preparando a Polônia para os tempos finais. Sua devoção especial à Mãe de Deus, de Częstochowa, sua ênfase na importância da família cristã e sua visão da Polônia como bastião da fé católica na Europa foram sementes plantadas para o tempo da grande prova. Um chamado urgente à conversão. As palavras de Ana nos convocam para a conversão urgente e profunda. Não podemos mais nos contentar com fé morna ou superficial. Os tempos vindouros exigirão fé heróica, confiança total na providência divina e dedicação completa à nossa missão como nação católica. Oração pela pátria e pelo mundo. Santíssima Virgem Maria, Rainha da Polônia, que através dos séculos protegeste nossa nação contra as forças do mal, estende agora teu manto de proteção sobre toda a Polônia. Pelos méritos de teu Filho Jesus Cristo, pela intercessão do Santo Papa João Paulo II e pelas orações da serva de Deus Ana, guarda nossa pátria contra cataclismos, guerras e destruição espiritual. Fortalece nossa fé, purifica nossos corações e prepara-nos para cumprir nossa missão divina como luz da esperança cristã para o mundo. Que a Polônia sempre permaneça fiel a Cristo Rei e a ti, nossa Rainha Celestial. Amém. O momento da escolha. Nossa responsabilidade. As profecias de Ana constituem convocação urgente para o presente. Cada católico polonês tem o dever de se preparar espiritualmente, defender a fé dos antepassados e contribuir para que a nação cumpra seu destino glorioso nos planos divinos. E você, que ouviu essas revelações, está preparado para os tempos vindouros? Como podemos nos preparar para nossa missão histórica? Seu testemunho é fundamental para nossa comunidade de fé. A história está se desenrolando diante de nossos olhos. As palavras de Ana ecoam através do tempo, lembrando-nos de que momentos extraordinários exigem pessoas extraordinárias. A Polônia foi escolhida. A pergunta que resta é: estaremos à altura dessa escolha divina? O futuro da Europa, segundo essas revelações extraordinárias, depende de nossa resposta a esse chamado. Que possamos ser dignos da confiança que o céu depositou em nossa nação e em cada um de nós.
individualmente. O tempo da preparação está chegando ao fim. O tempo da missão está começando. Que Deus nos fortaleça para os desafios que nos aguardam e que possamos ser instrumentos fiéis de sua vontade na terra.